2:15. Chapitre 2, verset 15. Oh, déjà, 2 Timothée, 2:15. chapitre 2, verset 15. Paulo estava a dizer a Timóteo, Paulo casou para Timóteo. procura apresentar-te a Deus, A Bíblia da Saída sabe, aprovado como obreiro. ou ousa aproveitar pela moça. Porque essas coisas são ideias, Mas que maneja bem a paz. ou lá que sabe não e malobata. Como na Bíblia, Lê um versículo tem que perceber um pouco e explicar nessa situação. quando eu expliquei. Na medida que vai explicar, Não pode explicar. o Espírito Santo O livro santo, vai pegar naquela palavra, aos alamalobauana, vai fazer a pessoa crer ao que eu dou aqui, no seu coração não tem aí, e o milagre dela. bem lá. Agora, a Bíblia, Bíblia, nós precisamos entender. esse aqui é o Eu quero ser rápido. ainda não pena por isso hoje. Princípio de interpretação bíblica. Evangelia, a interpretação de Bíblia. Quando nós queremos preparar Então, eu estou preparando uma exortação, uma pregação, teia. amém? Preparar uma exortação. Preparei uma teia toda exortação. Então, antes de você preparar uma exortação, Agora eu preparei a exortação, ou um sermão, ou seja, há um princípio que tem que se entender. mas como você vai comprar? Tá? Primeiro princípio, Precede a devoção. a Bíblia se explica por si mesma. Bíblia se explica cada pouco. Amém? Amém. A Bíblia se explica por si mesma. Bíblia se explica cada erro. Ou seja, você em Gênesis, Só coisa na última da Gênesis. a resposta não pode sair da nossa cabeça. Resposta como na mamãe não eu tenho. Tem que sair na Bíblia. Eu me mandar na Bíblia. Vai sair um outro livro. Eu me mandar na livro. Todo o problema que a Bíblia apresenta, Problema de osso ou Bíblia é sobre a questão. Essa é a resposta. aquilo que não vamos a conseguir ver, Até logo como o Espírito Santo explica. o livro santo vai explicar. É o meu princípio. Princípio é devoção. Primeiro, amém? Princípio é devoção. Bíblia se explica com quê? Bíblia explica cada coisa. Não esquece isso. Amém? Amém. É onde muitos pegam. Exato. Desse que ela também vai tocar. Na Bíblia, acho que Paulo disse Pia da Bíblia. para Timóteo, A gente tem. bebam. Agora vem. Ele vai ter a Bíblia. E a copena. Até feiticeiro, a Bíblia. Vamos falar a Bíblia. Está aqui. E a copena. Eles pegam o livro de Samuel Só vai livro essa mãe. para justificar que a amizade de Jonathan e Davi O povo expliquei que a mentira é Jonathan a Davi. é namoro gay, Exato, ele e a Bapede. homem com homem. Mubali na Mubali. Quando te abrir a Bíblia Então, a forma do Bíblia. e mostrar aquilo, A aula de soa. você vai ficar confuso. Eu vou na confusão. Mas você tem que entender Eu vou comprar. que a Bíblia Bíblia. também se explica com quê? Esse explica cada como. Com quê? Aquele versículo ele entendeu lá. Pessoa já comprando uma vez. Agora você abre outro, Eu vou lá livre no susto. também para lhe fazer entender. O povo vai comprar ele. Amém? Então, quando ele pode pregar 50, não. Paulo disse a Timóteo, teve um pouco de ti. A coisa de ver esse Timóteo, pegou primeira manda para ver. Agora você também abre outro versículo, Eu vou ler o verso no susto. que a Bíblia está dizendo, O povo que pessoa está. não vos embriagueis com vinho. O lá quando a maçã.
Porque se você tentar falar com ele, Se eu vou explicar, não vamos beber. tu come na dele, Tua palavra mas não vai eu. não tem poder, Essa pouvoir dele, não tem autoridade. essa autoridade dele. Mas quando você abrir a Bíblia, Até por fogo da sua Bíblia. você explica com a Bíblia, Depois ele se explica para como está com o Espírito Santo vai assumir. o livro santo é o siga. Quando você abrir a Bíblia, Até por fogo da Bíblia. é Deus já lhe explicar. Sabe, Deus expliquei. Mas para você tentar ter os argumentos, Então, por você vai que manda eu, aí vai ter problema. esse grande problema. Amém? Tá. A primeira regra, Bíblia se entende com quem? Regra de professor, Bíblia se interpreta na Yemo. Não esqueça disso. Amém? Vamos falar com ele. Tudo devemos tirar onde? Eu sou segredo da Bíblia. Segundo princípio, Desse princípio, contexto histórico na contexto histórico, e cultural. Contexto histórico Contexto histórico e cultural. Histórico. Cultural. Bem, quando você abre a Bíblia, Estava com a Bíblia. esta Bíblia, Bíblia foi. de Gênesis a Apocalipse, Mas na Gênesis, se Apocalipse, o povo que está aqui Pepe nossa, é povo de Israel. Pepe é Israel. Amém? Amém? Amém. Então, quando Deus falou com esse povo, Então, quando você vai ver na Pepe foi. Deus usou elementos que esse povo entende. Aí você vai elevar o Pepe vai ter na questão. Para estudar a Bíblia, Então, ele se pegar é muito importante. para poder dizer importante. Amém? Deus não faz leva em consideração A sua cada consideração. o que você entende melhor. Ou Amém? Deus leva em consideração uma consideração. o que você E entende logo melhor. hoje compreende mais. Vai fazer entender. Pode compreender. Então, quando Deus estava falando, Então, só deve saber isso. entregou essa mensagem, Essa foi entregou esse povo diretamente a peça. para nós. A peça é para isso. Por que isso é importante? Pode dar coisa importante. Jesus disse assim: eu vou o pão da vida. Nada vai Amém? Amém? a Os irmãos já viram essa passagem? já percebeu. Jesus disse: eu sou o quê? Só que quando essa libera O pão da vida. Amém? vai a Por que Jesus falou isso? por isso não vai ficar. Porque esse povo aqui Pode ter depois. gosta muito de comer pão. Para ficar limpa mim. Mesmo agora que estamos a falar. Se lelo Se nós comprarmos nossos irmãos a beber celular, só do que vai ter pouco da barra não falta pão. limpeza. Amém, amém? Amém, amém? Não falta pão. Limpeza. Então, Jesus, ao nos ensinar, Isso dá por lá que sabe. estava a usar exemplo Agora eu expliquei a exemplo. que é da cultura deles. Coisa que tira na barra. Se fosse nossa cultura, Coisa que tira na pessoa. Jesus está nos ensinar, Qual é a pessoa direita? tá, pelo menos os bacon, Eu vou lá, eu pensei para pouco para exemplo. ia para ter macairá, Angelo pela macaia, e quando, vai pela conta, porque conta que nós comemos. pois é logo que eu digo a mim. Alguém está entendendo? Esse não pode comprar. Então, esse princípio aqui na Bíblia O princípio da Bíblia é muito importante. é importante. Amém? Por que isso é muito importante? Quando a gente coisa é importante, Para nós entendermos a Bíblia. pode ter compreender a Bíblia. Amém? Então, quando pega uma passagem bíblica, Agora, estamos em versículo bíblico. nós vamos já dar exemplo rápido agora. Quando pegar uma passagem bíblica, Vamos precisar primeiro rápido sobre versículo bíblico.
Então, tem que estudar aquele contexto. Faut étudier le contexte. Tem que estudar aquele momento. Faut étudier le moment. Para entender a mensagem. Faut comprendre le message. Abra o livro de Lucas. Vamos lá na Bíblia, na Bíblia ali. Exato. Lucas 4, chapitre 4, 16. verset 16. Amém? 16 diz assim: E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia do sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E lhe foi dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os povos. Enviou-me curar os quebrantados do coração, a pregoar a liberdade aos cativos e a dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E encerrando o livro, tornando a dar, o ministro assentou, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer: Hoje se cumpriu esta escritura nos vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: Não é este o filho de José? Amém? Amém. Então, Jesus chegou na igreja, Yesu akomye na Eglise, leu o livro de Isaías. atangi makomi ya Yesaya. E quando leu, Ntango atangi, isso que vocês estão a ler aqui, abiki makambo bozotanga hoje se cumpriu. lelo nde ekomisami. Sou eu. Eza ngai. E eles ficaram confusos. Vamos lá compreender. Mas esse não é filho de José. Omwana Joseph. Miúdo do bairro. Funa ya quartier. Lhe vimos a crescer. Donc ele abada kopolo. Então começaram a fazer confusão. Enquanto se bagou uma mbili na mbili na kati na mama. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, então nós temos que entender o contexto histórico. Você tem que compreender o contexto histórico. Como entender essa história. Você tem que compreender Por que eles estavam fazendo confusão como ele vai dar o salário dos outros. e por que Jesus falou isso. Como ele isso vai bater. Outro exemplo claro. Exemplo que se usa é Jesus encontrou a mulher samaritana. Isso é o que mostra a Samaria. Disse: Me dá de beber. Você pensa uma mãe na dele. E a mulher disse: Como é que você é judeu E você eu tenho os advogos. e eu sou samaritano? Nós nascemos Samaria. Você está me pedindo água? Você não vai mais. E Jesus começou a lhe falar: Deve andar com isso vai levar Israel. Se você sabe quem te pedir água, Só que o Ieba que mudou a sua peça eu pai. Assim vai o pai. você vai te pedir para te dar água da vida. E eu sei que aí pai para pessoa bom. Por que a mulher falou isso? Quando ele mostra o baqui para Quando nós estudamos a história e a cultura, então com esse de história pequenininha, vamos entender que eles tinham um problema. o compreende que vamos ouvir de que vai ter um problema. Lá atrás, Na cima como só dos outros. os judeus tinham um problema com os samaritanos. Judeu vai fazer um problema na Samaria. Chamavam os samaritanos de traidor, Quando ele vai bater porque eles misturaram o sangue, vamos passar isso aqui maquila. misturaram a tribo. Passar isso para tribo. Então, é muito importante Essa diferença é importante. nós entender o contexto histórico. Então, compreende o contexto histórico. E quando nós não entendemos, Os outros não compreendem o contexto histórico. nós vamos falar coisa que não é verdade. Então, quando vamos falar dos meses, só tem. Então, vamos exagerar. Então, quando vamos falar dos meses, a verdade. Houve uma mulher, Isso aí não fosse uma coisa. no poço de Samaria, Ou na Libúria, na Samaria, Jesus lhe pediu água. e você vai queimar. Pensou que Jesus queria namorar com ela. Oh, a casa que isso, porque você aí acaba no Bíblia, né? Não queria lhe dar água. Agora que eu pensei, né? Porque você não conhece o contexto. Ou ele contexto histórico. Amém? A mulher, na sua inocência, Mostra a posição que o Ibe tem de noção. tinha razão. Mas aquele na razão, Mas hoje, mas isso, está apresentando a verdadeira história. a nem compreender a história. Amém?
Agora, temos que saber esse contexto histórico. Est-ce que tu comprendre o texto histórico? As Bíblias comentários, Essa na Bíblia, coisa na Bíblia de estudo. a Bíblia de Tite, Mesmo hoje no telefone, mesmo no telefone, tem aplicativo que dá comentário bíblico. essa na comentário bíblico, na aplicativo. Então, naquele comentário, Na comentário, tem explicação. essa é a explicação. Principalmente no Novo Testamento. Se tu no Novo Testamento, Por exemplo, a carta de Filemão, só se o qual fazer Filemão, Epístola de Filemão. do Epístola de Filemão, No comentário, na comentário, te explicam já tudo o que está acontecendo. vamos explicar todos os salários. O Filemão é um irmão Mas aqui tem que pegou um trabalhador, alguns trabalhadores meteu na cadeia. aqui na prisão, Só que na cadeia, também na prisão, esse preso aceitou Jesus depois vai aqui isso, através de Paulo. mas ele aqui Então, Paulo depois é après, lhe pergunta: o que aconteceu para você estar aqui? aqui nem eu também coisa na prisão. Eu roubei meu patrão, Na iba aqui patrão, chamado Filemão, na curva Filemão, assim, assim, assim. foi. Então, Paulo agora pega a lapiseira, O Pierre assim diz começa a escrever: abalou como, receba o Onésimo, receba teu trabalhador Onésimo, o sua Onésimo trabalha eu, não como todo trabalhador é tudo, ele pula trabalho é conhecido, mas como nosso irmão é Cristo. mas ele vai depois de Cristo. Então, quando você entender isso, Nós vamos comprando, você vai preparar a tua mensagem. eu vou preparar mensagem, Você vai preparar da melhor forma. ou preparar palavra, Porque você entendeu a história eu comprando histórico do livro da minha livre, ou daquela passagem. estou a passagem para a versão. Amém? E o outro exemplo rápido Exemplo que sou rápido, é a Santa Ceia. está sem 1 de Coríntios, em Corinthians, 1 de Coríntios em Corinthians, 11, 11, de 23 até 30. versículo atrás. Então, Paulo começa a chamar a atenção aos irmãos. O Pierre abandonou o vento da sua mão, Porque iam cear, abandonou o mas iam bêbado. mas não cuide, Bebiam, vão para comer, iam bêbado na ceia. abandonou que tem não cuide, Estavam desrespeitados, abandonou o teu sentido, não tinham temor. abandonou o pancate, Então, Paulo agora estava lhes a divertir. o povo que abandonou o Tocar nas coisas de Deus chama na especialidade, sem temor, sem culpa, sem responsabilidade. sem responsabilidade, É a mesma coisa essa lógica que aqueles que estavam a zombar e a matar Jesus. o batom abandonou fica pelo como isso, Quando você não está sério só que eu já sei e está vindo tocar nas coisas santas, os outros 5 eu já sei, você está fazendo para a tua própria condenação. os outros salam quando a condenação é eu, Porque você está brincando. os outros salam para o babanci, Então, aquele todo mau comportamento, o comportamento de Josué na vez, a Bíblia resume. Bíblia é o recebeu, Mas quando você aprende isso no contexto histórico, então o contexto histórico, você entenderá melhor. ou compreende bem, Para preparar a mensagem. para preparar a mensagem, E o último, é super, o texto para pregar. texto quando você, Amém? O texto para pregar. texto quando você, Existem vários tipos de mensagem. essa vai ler a mensagem benéfica, Não vamos ainda falar das formas teológicas. então vai para o texto, Tem pregação, essa predicação, tem exortação, exortação, e tem ensino, usando ensinamento, e e aqui tem palestra. usando palestra. Amém? 3, 4. A pregação, Predicação. os irmãos estão a ver pregar.
pregar. Côté, Devemos pregar. prêcher. Mentre prego, Ah, tu as maintenant. Côté, ça le corps, tu sais que tu nous aides. amém? Aqui está fixo, porque tem o quê? Ah, galera, se pôs a CD. A pregação Até a predicação é a confrontação direta essa côté de maramão direto do pecado, e a péché da perdição, e a culpa. é a proclamação do Evangelho. Essa proclamação é evangelho. Amém, amém? Ah, Então, esse ministério ministério é muito manifestado e se manifesta comigo nos irmãos com dom de evangelista. ou na bandeira da graça evangélica. Não é evangelista de consagração, Da vida evangélica no ministério, mas é evangelista do ministério bíblico. o evangelista é ministério bíblico Cruzada, cruzado, ganhar almas, o ganhava é confrontar essa pena afronta. a pessoa que está no pecado, Então, essa na péché, que está na perdição, mas a culpa, na prostituição. mas a tumba, Então você está batendo, eles opeta, está martelado eles opeta CD, algo que ele não quer ouvir. e logo olha que eu bater, Mas o Espírito Santo o santo, é que vai transformar. tem que dar transforma. Deus diz a os profetas, Já vai para o profeta, pregam. botei, Se não te ouvir, você vai ter, não é teu problema. essa problema. Mas se você não pregar, Só que eu tenho, o sangue dele mas que lá pode cobrar você. exato, Então a pregação mas tenha, é esse exercício esse exercício, de proclamação, é um pouco lá, de confrontação é um confronto, e temas diretos. na bater o droit, E o foco per concentração, é fazer arrependimento. essa coisa, mesmo, o pouco lá, Arrependimento o pouco lá, é salvar a pessoa, a levantação, o é que passa, trazer a salvação o ia no bico, na vida da pessoa. na via, Por isso, quando está pregado, estamos o teia, prega mesmo, teia, com autoridade, na autoridade, com a unção de Deus. consciência, Você prega teia, e Deus vai fazer sua parte. salvação, Exortação. exortação. Exortação é mais breve. Exortação é apenas e a custe. Quem não conhece a palavra, O do aquele palavra de quem não conhece o Evangelho, aquele evangelho deve ser pregado, o bater aí, porque tem que entrar ainda o acorda apenas a semente do Evangelho. sequência evangélica. Os irmãos já viram como se semeia? Vai ter balona. Eu, se pegar semente, tirar aqui, vai crescer. Só assim, se mais uma boa que na cabo. Mas agora, se eu cavar, tirar Tudo mundo ainda não ser. o cimento, procurar terra, colocar, Para pegar não vai crescer semana a pena longe nascer. porque tem terra. Eu boto a bomba beleza. Então, a pregação cava. Matei a predicação é chuva. Aqui é mais suave. Exortação é apenas E às vezes onde se exorta, por exemplo, para culto que grupo familiar, se como exortação, por exemplo, mais grupo não é a família. culto em casa, Do que se for familiar andar exortação. exortação. Amém? Quanto tempo? Dentro de 10 minutos, Estamos uma 10 minutos, 15 minutos. 15 minutos. Então é exortação. Exortação do Lilepis. Agora, os temas da exortação Batemos a Lilepis exortação. tem também temas específicos. Exatamente um batemos específico. Por exemplo, salvação. Por exemplo, no Bíblia, É tema grande. já percebe, já tem como nele. Você está falando em 10 minutos. Ou colocamos na 10 minutos. É grande. Exato, nele O faz processo de salvação é grande. processo no Bíblia, exato, lá É aqui na pregação na predicação. ou no ensino. Toda a cena. Pregação é grande. Predicação exato nele. Pecado Mas não vai falar aqui. ou colocamos a exortação. É grande. Ele tipo nele faz. Temas curtos. Você vai ter como estava breve. Pessoas que também não pregam assim com muita frequência. Eu estou batendo apenas ninguém. Exortar. Exortação. Mensagem de consolo. Mensagem é a consolação. Por exemplo, aniversário, Colocou lá aniversário, óbito. e bebê, Te chamaram para orar, a bem que sabe lá, aconselhar alguém. o pessoal consegue, Abre uma palavra, o fogo de Bíblia, exorta.
o que se exortação. É tipo encorajar. Já para encorajar. Uma motivação Motivação. para a pessoa não ir assim. Como daquele cara, como tem. Amém, amém? Amém. Pregador veio, estava esperando o pregador, a igreja está louvando para o pregador. Todo começa também do 12 da manhã. Culto acaba às 12h30. Que te será para 12h30? Até 12h15. 12h15. O pregador está ligado. O dia do bem. Agora não vou mais conseguir aparecer. Já vou como Então, o pastor da casa, bastante andar. ou alguém, um cooperador, Do o sai na casa. ele sobe, A comandar. então exorta. Para que exorte. Ele não vai pegar naquele 30, 40 minutos, 1 hora. Até na 30, 40 minutos, ele dá uma Ele vai cansar. a problema. Como ele também não preparou assim bem, Então, me dá a preparar aquela mensagem para que Mas- de mas deve estar preparado. me falta para Então, ele vai abrir o versículo. a versículo. Por isso é importante meditar sempre. Foi para que a coisa é importante meditar. Às vezes meditou à noite ou de manhã. O povo estava aqui na cuida da dor. Então, exorta, Exorte, explica expliquei. e tira uma mensagem de fé. Sua mensagem para que foco. Amém, amém? Ah, 15 minutos, então, encerrou. 15 minutos, se diz. Não tem a ver com o tempo. Isso que vem também. Tem a ver com o poder de Deus Isso está lá, pouvoir e sabe. e a sua palavra. Perdão, Terceiro, ensino. próximo a cena. Amém? Ensino A cinema, é coisa séria. exatamente, essa série. Então, esse ensino A cinema, a igreja, na verdade, existe que a igreja ela deve ser mais ensinada. essa igreja ela precisa ensinar. Assim conforme estamos, O coro passamos dentro do sábado do que às vezes pregação. para qual é a predicação. Eu vou explicar primeiro. Nós explicamos qual. Quando veio o Covid, Então, o vídeo aí, Covid-19, amém? falar que o vídeo também. Todas as igrejas fecharam ou não fecharam? Mas disse, eu sou também aqui, eu vou ter. Fecharam ou não fecharam? Para cá não tem uma coisa. Quer dizer, naquela fase da Covid, Na fase do ano, não sei o vídeo. quer dizer, alguns irmãos, Vai ter como sussurro. a pastor que lhes mandou, Pastor, tem que ir. liga nas mamães, liga nos irmãos, Bem bater. transfere dízimo. Passava a transfer bater. Dá dízimo. Pensa bater bater. Pastor em casa não tem nada. Pastor não tem que louco exatamente. Muitos É beleza. pararam de dar dízimo. Cada uma pessoa bater. Igreja ficou vazia. Precisa como filho. Quando a Covid acabou, Então, Covid, esse voltaram, mas só que eu olhei, na tarde. TJ, Então, ele tem vários chupar. estava cheio. Aqui pleno. A Assembleia de Deus, A Assembleia de Deus. vazio. Filho. Me pergunta por quê? Porque não pode. Doutrina, Doutrina. ensino. É a cinema. Amém? Por causa de que sim? E quando a cinema. Ensino A cinema. faz a igreja sentar. Essa aqui se faz. Ensino, A cinema. pastor pode lutar lá, Passar com o salário de te segura. eu sim, pai. Porque quando você tem essa palavra, Estamos usando a parola do eu. você está com Deus. Usar a sabe. Amém? Ah. Pastor tem um instrutor. Pastor, as abas aqui. Quando está com essa Está palavra, passando pelo baú. está com Deus. Asa não sabe. Então, esse problema O problema é o é ensino. essa é a cinema. Tem que haver ensino Eu sei que é a cinema exato. para a igreja aprender, Foi a igreja ridícula. para a igreja sentar. Foi a igreja infame. Se pastor está, Só pastor asa. se pastor não Só está, que asa tem. a igreja A sabe igreja rebe. que Deus está me vendo. Sabe passou por Eu tenho que fazer isso, quando essa apoio. não por causa do pastor, Quando pastor bem. mas por causa de Deus. Quando sabe. Então, há tema Esse era bater. que não tem como se pregar, Esse era o leite não tem a poder. mas tem que se ensinar. Como ensinar. Aqui no culto, Naquele. não vou pregar dízimos e oferta. Não tem aquele tipo de ofrenda dele. É matéria de ensino. Coisa bater com a cinema. Amém? Ah. É matéria de ensino. Isso é cinema. Aqui vou pregar outras coisas, mas aqui devo ensinar. Ah, não tem para os não tem esse que foi Problema nascer. familiar. Para comer problema da família.
problema entre casados, finança, prosperidade. Isso é ensino. Organiza seminário, ensina através da palavra de Deus. Qual é a dificuldade? Na igreja está com problema financeiro. Então, seminário, ensino, depois de libertação. Aprender. O povo faz voto. Qual o problema? Então, o problema é que tem dois lados. O lado do conhecimento, a igreja deve aprender. O bloqueio espiritual, sai com oração em nome de Jesus. Então, ensino. Amém? A igreja precisa de ensino. O departamento precisa de ensino. As mamães precisam de ensino. Então, ensino tem essa característica. Então, por uma palestra. Amém? Quando nós estávamos a construir lá no templo, então, primeira casa de banho. Então, eu entendi uma coisa. Muitos irmãos não tinham ainda visto uma sanidade. Então, usavam de qualquer maneira. Entravam na casa de banho, uns mijavam no chão, outros não metiam água. A igreja tem esse papel também ensinar. Eu falo assim dos jovens. Ninguém, mas ninguém mesmo, na igreja, pode falar. Eu não tive um pai assim. Eu não tive uma mãe assim. Deus dá oportunidade a todos na igreja. Aquilo que teu pai não te ensinou, você vai aprender através da palavra de Deus. Deus vai trazer pessoas que sabem para te ensinar. Existe isso, é trabalho de ensinar. Com sabedoria, então eu preparei palestra e ensinei para não ferir nem ofender os irmãos. Ensinei, fui na casa de banho, mostrei os irmãos. Então, aqui, por exemplo, os jovens, os adolescentes, chegam à idade, começam a despertar o desejo. Então, tem que haver visão dos líderes, do pastor. Então, tema, namoro, noivado, casamento, vai ensinar os nossos jovens. Porque senão vão começar a ficar graves. Então, tem essa parte. Amém? Pregação, exortação, ensino, palestra. Então, qualquer mamãe que está aqui, qualquer mamãe, tem que estar preparado para pregar, para exortar, para ensinar e para dar palestra. Amém? Você pode ter um desses dons, mas tem que ter essa capacidade. Pregar, exortar, ensinar, palestra. Essa aqui é 1, 2, 3. Aprendi em casa. Muito em casa. Mamãe lia. O que você entendeu? Eu explicava. Estava errado de ensinar. Amém? Graças a Deus. Agora você. Agora é preparação de mensagem.
Amém? Preparação de mensagem. Preparação de mensagem. Então, o irmão, a irmã vai pregar. Convidaram para pregar. Vou colocar na escala que vai pregar. Se a igreja tem um texto, só que precisa ter então você usa aquele texto. Amém? Então, esse. Depois vou dar oportunidade para os irmãos fazerem. Aprender a pensar espaço para ter conversa para ter uma missão. Amém? Primeiro, texto bíblico. Texto bíblico. Sempre que vai pregar, sempre que vai exortar, tem que ter um texto bíblico. Eu já vi pessoas vem aqui em frente, não abre Bíblia. Não faça isso. Quando nós vemos em frente do povo de Deus, nós estamos a falar em nome de Deus. Se falar em nome de Deus, é falar a palavra de Deus. Deus pode colocar, você pode ser um profeta, mas a tua mensagem, a pessoa que está ouvindo, vai comparar com o que está aqui. Amém? Amém? Então, primeiro é o texto, aonde vai pregar. Segundo, o tema. Tem que ter um tema. Às vezes o tema é abstrato, ou seja, não se nota. Se tem jejum na igreja, o texto coloca, o tema coloca. Isso que está aqui, procura meter numa folha quando vir pregar ou exortar. Amém? Então, aqui no tema, depois tem primeiro introdução. Introdução. Qual era o tema do domingo? Quem estava no culto do domingo? Qual era o tema? Amém? Então vamos dar um texto qualquer. Texto João 3,16. Jean 3,16. 3,16. Então, o texto fala porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aqui você pode escrever o tema, o amor de Deus. Amém? Não. Quando lê o texto e fala o tema, você ir diretamente na pregação. Só que na matéria, a pessoa acha que pode não entender. E também há pessoas que às vezes estão distraídas. Há igrejas que fazem tudo. Cantam, dançam. Na hora da palavra, a igreja está cansada. Todos os irmãos que vêm agradecer, a igreja levanta, a igreja senta, levanta. Eu da testemunho, a igreja levanta. Tudo isso aqui se cansa. Na hora da pregação, o povo está cansado, está distraído. Então, se não saber, não vão ouvir a mensagem.
Então, a introdução, A introdução. primeiro é para chamar a atenção. Exato, uso a atenção na banca. Então, tem que chamar a atenção. Atenção na banca. Amém? Então, primeiro, pode usar a introdução de chamar a atenção. Então, eu sempre uso a atenção. Explicar o contexto histórico. Então, eu vou explicar o contexto histórico e a versão. Por exemplo, aqui. Se a igreja, o irmão vai, por exemplo, notar que uns estão a dormir, Então, comprando de passar vai subir lá lá, a tua introdução pode ser uma pergunta. então você gosta de dar uma tuna. Amada igreja, Quando eu falei para mim, alguém poderia me dizer se Jesus não viesse, o que ia acontecer conosco? Alguém já pensou nisso? essa não sabe que só isso, aí a cadeia de não sabe agora isso. Ele, quando me pergunta, como estava distraído, Então, eu com a questão de mais aqui distrair, vai despertar aos nossos para entender. para comprar. Quando ele despertar, Nada nossos lugar, já tem a tua atenção. a saída da atenção. Amada igreja, a Bíblia nos fala A igreja Bíblia diz, que Deus enviou seu Filho santa se lembra daí. para morrer por nós, Tua confira isso. porque nós éramos pecadores. Podemos sair da nossa. Então, uma introdução A introdução, não pode passar 5 minutos. eu vou pegar 5 minutos. É 1 a 5 minutos aqui no meio. 5 minutos. Depois Après, vem o desenvolvimento da mensagem. when I develop my message, Desenvolvimento da mensagem. develop my message. Quando nós falamos aqui, mais 2, mais 5 minutos, nos tipos de sermão, no desenvolvimento, Na development, coloca pontos. eu tive a point, 1, point de gosto, 2, point de valer, 3, point de sato, pode ser 4. coisa para atacar. Agora, abre a tua Bíblia, Vamos com a Bíblia, João 3,16, chapter 7. para eu explicar como eu não tenho que tirar ponto para pôr na mensagem. Dentro do coisa para point pouco de mensagem. Amém? A igreja já está aí? É que está já, verset, chapter 7, dos anos. Então, os irmãos conseguem ver aí, porque Deus amou o mundo. Quando eu dou uma deixada, sabe a Bíblia que ele vem? Estão acompanhando a Bíblia? Essa pessoa acompanhou a Bíblia. Amém? Então, aí tem que, depois do Deus amou o mundo, tem que meter uma vírgula. Amém? E se aprende a fazer o que está na Bíblia, ele não pode. Os pontos que vai pregar A pouco poder, tem que sair no texto de Deus. for ele para cada texto ou resultado. Se o texto tem 3 versículos, 4, Só que o texto do tempo, mas a profecia dos tira os pontos nesse versículo. só para pôr o colocar na caixa vai vencer. Então, aqui na minha quando eu vou estruturar minha mensagem, então, o primeiro ponto aqui é que Deus chamou o mundo. Então, logo essa mensagem vai pôr o sangue, sabe a ligar que O pouquinho. primeiro ponto é Deus amou o mundo. Sabe a ligar que pouquinho. Amou o mundo. A ligar que pouquinho. Segundo ponto aí, deu o seu filho único. Depois, a pessoa mora aí, Deu o seu filho único. Ou pode falar Deus Jesus. Amém? então, quando você está a pensar isso. Terceiro ponto, Então, você pode. para que o homem tenha salvação, ou a vida eterna. Pô, muito azul, eu digo, eu vivi entendendo quando você está bom. Tem a vida eterna. Amém? Ah. Agora, o irmão ao pregar, Então, quando as coisas rodeiam, depois da introdução, a introdução, então, tem que ligar. esse foi o sangue santo. Irmãos, quando olhamos na Bíblia, Então, estou na Bíblia. nós vimos que Deus primeiro, Então, quando aquele sangue ele gostou, Ele amou o mundo. a ligar que pouquinho. Esse é o primeiro ponto. Essa pode gostou. Você não precisa falar primeiro ponto, não. Ele já se não tem o pode gostou. Mas na tua folha, Mas na feira eu, está aqui que você está pregando. Primeiro ponto. essa pode gostou. Deus amou o mundo. Sabe que tem um filho. Irmão, o mundo não é parede. Oh, não queria saber ter. O mundo somos nós. Não queria saber sobre a sua cabeça. Quando não tínhamos Jesus, Só que não é isso ter. Deus nos amou Sabe para ligar que pessoa. quando éramos rebeldes. Então, você vai ver. O irmão está a desenvolver esse primeiro ponto que Deus amou o mundo. Quando você desenvolver, pode gostou, sabe para ligar que pouquinho.
Lembrar da primeira regra que eu disse. Proposta da regra do Bosote. A Bíblia se explica com a Bíblia. Bíblia se explica na Cátia Bíblia. Procura a Bíblia. O lugar na Cátia Bíblia. Outros versículos. Mas esse é apoio. Além desse. A apoio da Bíblia. Que fala que também Deus amou as pessoas. Olha, o exemplo, e pensar de aninha que está todo aqui. Nós podemos ver em 1 de João. Tu como não é livre de já que a Bíblia fala que Ele nos amou primeiro. Nós podemos ver na Bíblia Sagrada que Jesus curou as pessoas por amor. Nós podemos ver com a carta de Jacó que Deus livrou Jacó por amor. Você que está aqui, Deus também te ama. E como prova desse amor, quando é breve entra no ponto 2. Deus enviou seu filho. Seu filho Jesus Cristo. A Bíblia fala que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Desenvolve esse ponto. E terceiro ponto. Está falando da salvação. Então, desenvolve esse ponto. Não há outra maneira de ser salvo. A única maneira é através de Jesus. Então, introdução, desenvolvimento e tem aplicação ou conclusão. Há tipo de mensagem que é separado. Há tipo de mensagem que é a mesma. Então, aqui é aplicação ou conclusão. Conclusão. Amém? Então, na aplicação é trazer esse texto que está aqui, que a irmã ou irmão está pregando na vida real. Esse texto é claro. O que é isto? Deus amou o mundo. Tem que meter em palavras simples para a pessoa entender. Por exemplo, na aplicação, traz isso aqui no contexto atual. Lhe faz entender por que ele precisa ser salvo. Por que Jesus veio? Você que ainda rouba. Você que ainda está na prostituição. Você precisa da salvação. Jesus está aqui para te salvar. É essa a razão que Jesus morreu. Tua família te desprezou, mas Deus te amou e deu Jesus. Jesus te aceita assim. Pode ser bêbado. Jesus quer te transformar. Então, não fica só aqui. Porque o objetivo é a pessoa ser convertida e salva. Agora, na conclusão, ou mesmo às vezes na aplicação, convida aquelas pessoas que ainda não têm Jesus. Porque o objetivo de pregar é para ele que não tem Jesus. Mas às vezes toda a igreja já é errada. Talvez o Espírito Santo de Deus coloque no teu coração. Depende do tema. Às vezes estamos orando a favor de cura, libertação financeira. O Espírito de Deus vai colocar no teu coração orar para aqueles que não têm emprego, problema financeiro. Nessa parte, é já na conclusão ou aplicação. Amém, amém. Então, isso aqui tem que estar numa folha. E se não tiver uma folha, o que vamos começar a ouvir? Eu ontem, papai trouxe um carro novo em casa.
Criança deixou perder chave. Ou quando como se que Vamos procurar a vizinha. porque eu vou fazer Ah, o João veio. ou depois já e Quando dá conta? então você 30 minutos passou. antes de se liga. Não falaram de Jesus. Para ver isso. Só o carro do papai trouxe em casa. Cara, meu papai que não anda. Amém? Ah, Então, isso aqui ajuda ou eu sou cara. você a pregar a Bíblia. Eu tenho a Bíblia. Porque a autoridade Boa autoridade está na Bíblia. está na Bíblia. O que Deus fez Ou só passar. é bom, Sabia? mas o poderoso Olha, que transforma é a palavra. ou transformar essa palavra. Então, devemos ficar na palavra. Segredo do fã de semana palavra. Amém? Ah, Amém? ah. Então, para terminar, irmãos, Quando se diz fazerem pergunta, como é que vai tuna? então, essa é a escritura do sermão. Hoje a estrutura ser. Então, tem sermão textuário. Essa na sermão hoje a minha teste. O irmão lê uma passagem Ou eu botar em passagem para conversar. e vai explicando. Ou expliquei. Agora, tem sermão também temático. Essa sempre na sermão seja sistemático. Mamãe vem pregar. Como é que tem? O tema é a mamã ou a mulher obediente. Temos a passar que nós temos doce. Não te falo o versículo. A pessoa que versículo. Pega naquele tema. Só na tema. Procura na Bíblia. Procura na Bíblia. Versículo que fala de obediência. Versículo sobre a obediência. Agora começa a criar ponto. Quando criar obediência a Deus, obediência na ensemble, obediência à palavra, obediência na palavra, obediência em casa. Se for da mamã ao papai em casa. Se você for da mamã, obediência na papai. Se for do jovem, obediência aos pais. Se você é evangélico, obediência para o papai. E prega. Entende? Cada ponto que criar, na na Bíblia tem que falar obediência a Deus ou não tem? Sabe, se a obediência Obediência a palavra tem ou não tem? Obediência exata todo no mundo. Então, coloca os pontos, Chama na papai e prega. Enteia. Você não ser pregador que grita. Você está mantendo o carro. Ter uma postura importante. Você está posicionando uma coisa muito importante. A autoridade não está no grito. A autoridade está no carro. Está na palavra. Está na palavra. Não importa se você é agressivo, isso é importante se você ama ou se você é calmo. Mas está bem diante de Deus. Se você ora, se anda no temor, vai vir aqui à frente, Deus vai te dar graça. Não vais ver, mas um dia lá no céu, Deus vai te mostrar. Você se preparou, você pregou, não foi na frente, mas no outro dia, aceitou Jesus na Eva. E está aqui no céu. Pela fidelidade na palavra. Amém? E o outro ponto é a sua preparação espiritual. Vamos fazer preparação espiritual. Não sobe aqui sem se preparar. Como mandar a atenção se prepara. Tenha tempo para orar. Já não tem como ter. Pedir sabedoria a Deus. Chega, sagesse não sabe. Quando vir aqui, Então, Deus vai te dar graça. sabe uma coisa. Nada se programa. E não pode bater uma programa. Depois da pregação, orar. Ou pregar. Deus coloca a profecia. Profecia. Aquilo não se programa. Agora vai preparar. Quando você se preparar, Sobre o programa. ora a favor do povo que você vai pregar. Onde lá a favor é bem de como eu vai. Ora a favor do culto. Onde lá a favor é tudo. Então Deus vai fazer graça. Já passou. Amém? Amém. De forma resumida é isso. Eu lembro como é. Agora eu vou dar tempo para os irmãos fazerem perguntas. A pessoa vai estar e vai ter fortuna, vai fortuna. Alguém alguma pergunta? Só que questões ali para fora pode ensinar. Alguma dúvida? Um ponto que não entendeu que nós falamos? Quando eu comprar de tempo, fortuna não quer sair na outra lobby. Não pode perguntar. Fortuna. A explicação foi clara? Essa explicação aqui é clara. Alléluia. Question na mesa ali. A minha pergunta é A propos de professeur Albi. em relação ao professor que já explicou. Albi avant au banana no côté Antes de começar a pregação, il faut là nous au tangana nous verset
tem que ler primeiro o versículo bíblico. bongo bato bazalaka nesi koyemanga mona Como as pessoas que são, como, por exemplo, eu também, avana banda prédication nanga antes de começar a pregação, nakota nano introduction eu entro na introdução, e nakotisi bana nzambe na kati ya mateya eu introduzo ainda a pregação, apres napesi verset biblique depois do versículo bíblico. est ce que ndenge Será que aquele modo é bom ou mau? Amém? Ah, Não é pecado. está discutido. Não é pecado. Amém? Mas o mais certo Por exemplo, na corrente, é primeiro ler a palavra. está comparando Uns primeiro leem, depois oram. Jesus batata a cabeça dele, Outros depois oram, depois leem a palavra. Jesus assame a batata. Amém? Porque o povo Quando pega, veio para adorar Deus. aí vou a curva merazão. E sair com uma palavra. Pega na parola. Quer dizer, não, eu repito, não é pecado. A bateria não é discutido. Mas seria bom Essa aqui é uma casa se dele. lesse primeiro, Só que o tanto não vale. depois introduzisse. E crescer a próxima introdução. Por quê? Quando A tua introdução a introdução aí, pode ser forte. because era forte, Ele já está atento. mas já deixa na casa. Você agora distrai mais atenção Só que eu distraí eles para levantar, até levar de sussurro para ler. ou tá. Para você próprio mata E eu vou comer a tua pregação. Matia. Porque do jeito que você estava aí no ritmo, Tem que fazer o que ele é na ritmo. Está bem, bem. O que deixa você já atrapalha mais olha, eu atrapalhei isso para ler. até uma sua tarde. Porque a pessoa quando está atento, Exato, só a concentração lá, não quer distração. ali que distração dele. Ele quer ficar atento. Ali não apenas concentrar na tudo que você está. Isso pode ser uma desvantagem. E coisa uma desvantagem no corpo. Amém? A regra diz assim, A regra de sabor. mas há coisa que nem tudo. Quer dizer, tem que ter equilíbrio. Era uma coisa não equilíbrio. Porque às vezes você pode preparar a mensagem, Vou botar sua mensagem. mas o Espírito Santo vai te conduzir de uma forma. O bom é quando você está bebendo o leite com Cuidado só ficar aqui, só assim. quem vai usar fixe para papel. Isso é bom. Ou exatamente. Mostra a organização. Dizer essa organização. Mas o principal É principal. é o relacionamento com É Deus. essa relação. É a direção do Espírito Santo. Essa direção do emoção. Amém? Então, quando o professor nos ensinou, por exemplo, na escola, Então, o professor na secção importante também. eu lhe fiz uma pergunta. A tua questão é Os nossos pais a papai na isso. não estudaram isso, Batanga oite. mas meteram pastores firmes, igreja saudável. Bachava bastante filme, regrisa para Eu lhe disse como? Lolê. Ele me disse assim, A tudo isso. a coisa que só Deus sabe. Exato, para focar nessa beleza. O papai pode não ir na escola. Papai, para aquele na classe, Deus sabe como vai entender. sabe, é um novo. Mas você que te meteu aqui para aprender, Eu bati o Yekola. Deus espera muito mais de você. Sabe, você era bem que pera para eu. Amém? Então são contextos diferentes. Sabe, para acontecer diferente. Não sei se respondi a tua pergunta. É a pessoa que sempre gosta de tudo. Mais uma pergunta? Essa cultura não precisa ali. Então, se não tiver, Só que tu já sabe, vamos entregar o corpo. Amém? vai todo ficar. Mas deu para entender, né? Essa é comprando aqui. Deu para guardar alguma coisa? Essa é tudo. Nós vamos comprando depois do compre quelque chose. Então, Deus nos abençoe. Sabe?